Bom, boa noite. Perdoe-nos o atraso de 7 minutos. Foi por conta de problemas técnicos. Bom, gente, a gente vai incorporar ao dia de hoje, que é a terceira edição do Porquê Ler, um item que eu pretendo tornar recorrente nas próximas edições, mas para essa vai ser a introdução desse item agora. Não sei se vocês já ouviram falar da Tag Livros, e a Tag é um clube de leitura que oferece duas possibilidades de assinatura, que são as assinaturas de inéditos, com livros que são best-sellers que ainda não chegaram no Brasil, estão fazendo bastante sucesso no mundo inteiro, mas que ainda não foram publicados em português no Brasil. E aí ela normalmente pega esse livro, dá uma edição única, uma edição própria da Tag, e manda para a casa dos assinantes do Tag Inéditos. E existe uma outra versão, que é a Tag Curadoria, que são livros um pouco mais densos, são livros que são indicados por um curador, eles podem ter disponíveis no Brasil, com edições disponíveis, ou terem sido esgotadas no Brasil, e que aí ficam à disposição para a indicação desse curador, e quando ele não está mais disponível no Brasil, a Tag vai atrás, faz uma nova publicação desse material, e tem sido uma experiência muito interessante. Por que é que eu estou fazendo essa apresentação? Porque a ideia é trazer para apresentar a vocês um livro que eu li naquele mês, da Tag Curadoria, que eu estou assinando. O livro que eu vou apresentar para vocês de forma muito sucinta, antes de convidar e apresentar as convidadas de hoje, é A Velocidade da Luz. Ele foi do mês de janeiro de 2019. Só que eu comprei avulso porque eu assinei a Tag agora, em junho, e o livro é fantástico, interessantíssimo, porque o Javier Cercas, que é o autor do livro, ele é atualmente considerado uma das figuras mais importantes da literatura espanhola contemporânea. E o livro de maior destaque dele, Soldados de Salamina, alçou a condição de ícone da literatura espanhola, tira literalmente ele do anonimato, lança para um sucesso estrondoso, primeiro na Espanha, depois se expande para o mundo inteiro, Europa e depois o mundo inteiro. O livro faz um sucesso estrondoso e lança o autor, Javier Cercas, numa crise de escrita absurda. Ele não consegue produzir mais nada. Isso na vida mesmo, de não conseguir escrever absolutamente mais nada. E aí ele mergulha numa busca da própria escrita, na tentativa de encontrar a si mesmo. E esse livro, A Velocidade da Luz, ele vai rememorar experiências que ele teve na construção de si como leitor e depois na construção de si como escritor. E faz com que nos conduz por uma leitura que lança para nós, enquanto seres humanos, questões que são fundamentais para serem pensadas dentro da ideia de humanidade, mas que ao mesmo tempo nos deixam flutuando, aquela sensação da completa ausência de respostas, da completa ausência de possibilidades. O livro passa num estalar de dedos e, como num passe de mágica, o livro termina como se você estivesse no começo. É uma sensação muito estranha, porque os livros têm um papel óbvio de nos provocar alguma coisa, alguns não cumprem esse papel. Mas o livro do Javier, ele lança esse estalar de dedos que você termina o livro com a leve sensação de que está na primeira página. E eu achei essa abordagem do autor, a forma como ele construiu a história, de uma forma muito interessante. Por quê? Porque tem um momento que você para diante da obra, se sente num vazio existencial imenso, porque ele está falando de todas as mazelas que nós, enquanto espécie, somos capazes de cometer. E depois ele te joga no ar e diz: se encontre, se ache. O livro foi um tapa para ler, exatamente por essa euforia nessa montanha russa que o autor conseguiu construir na sua escrita. Então, desse mês fica a super dica, A Velocidade da Luz, de Javier Cercas. Diga.
pela TEG também. E foi primeiro pela Inéditos e depois voltou como TEG Curadoria. Muito, 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 muito bacana. Olha o peso. Foi primeiro indicada por ele, depois voltou como curador, por indicação de um curador. Muito, muito massa. Bom, terceira edição do Por Que Ler. E como a proposta inicial era criar um espaço para convidar algumas pessoas que poderiam colaborar com o nosso interesse pela literatura, as duas primeiras pessoas tiveram um peso gigantesco aqui na frente, porque foram Rogério e Valesca. E quando eu estava lá atrás pensando quem deveria compor como convidados a terceira edição, quem deveria melhor representar a possibilidade de que a literatura une pessoas? Porque você acaba pegando o livro emprestado, acaba lendo, acaba perguntando mais sobre o livro. E aí, quando eu comecei a pensar sobre o fato de que vocês estão seguindo os seus próprios caminhos, de que vocês irão, de certa forma, dar continuidade a partir de um outro ciclo, a melhor forma de homenageá-las era dar a oportunidade de vocês abrilhantarem a noite de hoje com um pouco do que vocês são, do que a literatura representou para vocês, do que a literatura representa na vida de vocês. E do quão um livro em especial, e vocês o escolheu, O Homem que Calculava, por que a gente deveria ler esse livro? E eu particularmente não li, como algumas outras pessoas comentaram que também não. Então vocês têm um papel dinâmico, um papel muito bacana, que é nos convencer do porquê devemos ler esse livro. E eu gostaria muito de convidar para aqui para frente, por ordem alfabética, para não gerar ciúme. Primeiro, Júlia Sapucaia, Júlia Gomes, Ju Gomes. Seja muito bem-vinda ao palco do Por Que Ler. A gente se sente muito feliz de recebê-los aqui. E, para compor esse palco, Maria Eduarda Carvalho, outra leitora voraz, que vai compartilhar o palco como convidada com Júlia. Seja muito bem-vinda. O palco é de vocês. Boa noite, gente. E, primeiramente, a gente queria agradecer a todos vocês que estão aqui em plena segunda-feira. E até a gente ainda está com o sentimento assim, se a gente quer agradecer ou matar. Mas aí, por enquanto, a gente vai continuar aqui só no nosso papel mesmo. Não tem nem palavras, né? Depois do que o Theo falou, realmente é um misto de animação, tá podendo estar aqui conversando com vocês sobre livros, que é uma coisa assim presente na nossa vida, que a gente gosta bastante, e um pouco de ansiedade também, tá aqui na frente no microfone. Mas vamos lá, né? E é interessante a gente falar que a escolha de um livro é extremamente difícil. Ainda mais quem tem o hábito de ler, quando a pessoa pergunta qual é o seu livro favorito, é muito difícil. São gêneros diferentes, são momentos diferentes que nos marcaram. Então, tá aqui trazendo um livro foi complicado. A princípio, a gente tinha escolhido Laranja Mecânica. É um livro que eu amo bastante. Um clássico da literatura, inclusive, fica a indicação, exatamente pelo fato da problemática ter sido narrada com uma naturalidade muito impactante. Então, é um livro muito bom, vale a pena a indicação. Mas a gente acabou escolhendo outro, né? Foi a indicação de Júlia. Eu li e gostei bastante. E a gente está aqui para contar um pouco dele. Então, o processo de escolha foi exatamente esse. Duda querendo muito Laranja Mecânica, um livro que eu também já li, mas eu já tinha assistido o filme e a gente pôde presenciar o que é falar de um livro com uma temática tão densa na edição passada do Por Que Ler. E eu falei, Duda, por favor, não. E aí, falei, vamos tentar esse? E aí ela leu, gostou muito e realmente foi nossa escolha, decisão final. E esse livro, para mim, começou com uma questão muito engraçada, porque meu pai, ele pegava as histórias desse livro e contava para mim, sem falar que era do livro, porque quem conhece sabe que ele não ia falar de jeito nenhum. E aí, ele pegava e contava as histórias em momentos distintos, assim, porque as histórias do livro têm isso de ter uma moral, de ter... Não é um livro sobre matemática só, é um livro muito mais amplo.
E aí, aparecia uma situação, ele contava uma história. Eu achava isso massa, né? Eu era bem menor. E aí falava, nossa, velho, eu quis histórias, onde é que ele tira essas histórias? E tinha esse livro lá em casa, só que eu nunca tinha lido. Aí eu falei, tô com tempo, vou ler. Quando eu li, ele realmente perdeu a fonte dele. Eu fiquei decepcionadíssima, porque não tinha me dito que era do livro, e eu pensava que era dele, né? Já tinha colocado ele assim no topo. Mas aí na hora, caiu. Porque eu falei, não é possível, pegou as histórias de outra pessoa e não me disse que era do livro, que eu poderia ter lido também antes e descoberto. Mas aí tive que descobrir isso sozinha e, resultado, eu gostei muito do livro, mas decepção aí pelo fato de não ter me dito. Mas tudo bem, né? Histórias à parte. Nem ele sabia disso, tá sabendo agora que eu sei de onde você tirou as histórias. E aí, é isso, eu sempre indico esse livro porque é realmente um livro muito bom. E o livro tem um fato muito interessante, porque ele é um livro escrito por Malba Tahan. E aí a pessoa pega a capa do livro, lê assim, Malba Tahan, e fala, nossa, um autor estrangeiro, não vou ler não, vai ser difícil. E aí essa é a parte que eu e Duda discutimos muito também, porque Malba Tahan, na verdade, ele é um escritor brasileiro. E aí o nome dele é Júlio César. E aí ele criou esse heterônimo. Só que eu defendo que é um heterônimo. Eu e Duda, a gente discutiu uma semana inteira. Todos os dias mandando mensagem dizendo que é um pseudônimo. Pra mim. E aí, vocês podem achar, podia ter pesquisado. Gente, tem teses de mestrado, doutorado, tentando explicar se é um pseudônimo ou um heterônimo. E eu vou defender o meu lado, e depois Duda defende o lado dela, que eu acho que tá errado, mas tudo bem. É um heterônimo por quê? Porque, gente, heterônimo é quando você cria uma biografia para a pessoa. E não é diferente de Malba Tahan, ele tem toda uma biografia, ele nasceu na Pérsia, nasceu em 1885, muito antes de Júlio César, o autor mesmo. E ele tem toda uma história por trás. Ele trabalhava para um cara, depois o pai dele morreu, deixou a herança para ele, e ele pegou essa herança e foi viajar. Nessas viagens, ele começou a contar histórias e escrever as histórias, e uma delas, inclusive, é a que a gente vai falar aqui hoje, que é O Homem que Calculava. E aí, a gente tem também outros autores que fizeram isso. O Fernando Pessoa, que ele criava, inclusive, o mapa astral dos heterônimos dele. Então, para mim, tá óbvio que é um heterônimo, mas pode falar isso à parte. Não queria brigar, né? Mas vamos lá. O pseudônimo, eu acabei classificando como pseudônimo exatamente porque Júlio César, ele denomina Malba Tahan como um pseudônimo. Existem realmente muitas teses que afirmam essas contradições, muitos estudiosos não sabem ao certo, às vezes a gente pesquisa em um site, tem pseudônimo, depois heterônimo. E eu escolhi heterônimo porque a gente... Ai, perdão, pseudônimo. Ela já mudou de lado, porque eu fui muito convincente. Ah, meu Deus, eu errei. Um pseudônimo exatamente pelo fato de que, quando uma pessoa escreve algo, uma temática, e, da mesma forma, publica outro livro com o mesmo tipo de escrita, às vezes até do mesmo gênero, e resolve mudar somente o autor, acaba sendo um pseudônimo. Então, por exemplo, eu escrevo sobre crimes. E eu tenho a minha forma de escrita, uma forma única. Mas eu resolvo mudar, seja no gênero, seja... Enfim. E eu continuo com a minha forma de escrita. Pode ser uma descrição, pode ser uma narrativa, pode ser de forma direta ou indireta. Permanecendo com a minha escrita, mas mudando, seja o gênero, acaba sendo um pseudônimo. Por isso, um pseudônimo para mim. Mas fica a critério de vocês, a gente não vai discutir isso agora. É interessante a gente entender quem foi primeiro o Júlio César, para depois entender quem é Malba Tahan e talvez descobrir que ele é um pseudônimo. Vamos lá. Um heterônimo. Júlio César de Mello e Souza, ele nasceu no Rio de Janeiro e desde pequeno mudou com a família para Queluz, em São Paulo. Ele sempre esteve muito associado à escrita, à literatura, ele gostava bastante disso. Inclusive, ele criou um jornal que publicava mensalmente para a família, com ilustrações, com a escrita e, inclusive, uma carta para o leitor, tudo feito por ele. Ele estava muito ligado nesse meio e, um pouquinho grande, mais ou menos em 1905, 1906, ele entrou no colégio militar. E aí, aos fins de semana, ele poderia visitar a família e tinha um dinheiro só para ir e voltar nessa viagem.
Acontece que o professor de português era muito rígido e dizia que somente os que fizessem a redação poderiam sair no fim de semana. Ele teve uma sacada, então. Ele começou a produzir redações e vender para os colegas. Ele conseguiu dinheiro e durante essas idas e voltas ele podia comprar também o chocolate que ele mais gostava, já que ele tinha um dinheiro a mais. E ele foi ganhando um jeito para escrever. E, infelizmente, em 1911, com a morte do pai, ele voltou para o Rio de Janeiro e a mãe fundou, então, uma escola. Ele começou, em 1913, o curso de Engenharia Civil. Ele era também auxiliar da Biblioteca Nacional e lecionava nesse colégio da mãe. Então, ele estava muito ligado e eram exatamente esses fatos que vão acabar influenciando em grande parte das obras dele. Eu falei que ele tinha essa escrita mais juvenil, mas foi mais ou menos em 1918 que ele publica alguns contos, uma espécie de resenha das Mil e Uma Noites, e manda para um jornal, o Imparcial. E ninguém lê esses contos, ficam jogados lá. Então, ele recolhe tudo isso e resolve, então, colocar que foi escrito por R.S. Slade, ou seja, um pseudônimo. E isso estava intitulado que era um tradutor estadunidense que pegou essa obra que fez muito sucesso e traduziu aqui para o Brasil. Interessante foi que dias depois, nesse mesmo jornal, nas primeiras capas, tinha os contos que ele publicou. Então, ele percebeu que, para ele fazer sucesso falando de outros lugares, como o Oriente, que era o que ele mais gostava, ele devia, então, mudar o nome. Criou, então, Malba-Tahan. Ele começou com os contos das Mil e Uma Noites, publicando para o jornal. E somente em 1937 que ele publicou o que a gente vai falar agora, que é O Homem que Calculava. E foi aí que fez muito sucesso. Logo, o nome Malba-Tahan estava associado a Júlio César. Tão associado que Vargas, o nosso ex-presidente, em 54, autorizou que a identidade dele pudesse ter Malba-Tahan também, de tão associado que esses nomes estavam. É interessante a gente falar que, ao longo da vida dele, ele publicou aproximadamente 120 obras. Dessas, curiosidades matemáticas, ficção, tudo voltado para a didática da matemática. Ele foi um escritor modernista, mas ele é o que a gente denomina de pacas sui generis, que ele possui estilo próprio de escrita. Não necessariamente ele vai escrever para o modernismo, mas ele busca um estilo próprio. Ele busca revolucionar a matemática, uma vez que ele dizia que a didática da época era horrível, e ele consegue isso com grande sucesso. Tanto que O Homem que Calculava é leitura obrigatória em várias escolas. Ele acabou falecendo em 1974, vítima de um ataque cardíaco no Recife. Mas Malba-Tahan, ou Júlio César, ainda encontra-se presente nos nossos dias. E aí, é importante saber dele, mas é importante também delimitar que Malba-Tahan, ele tem sua história própria, como eu já citei aqui. E completamente diferente, inclusive, como nasceu, como morre. Malba-Tahan, ele morreu em uma batalha, lutando pela liberdade de um determinado povo lá. Então, nada a ver com Júlio César. E aí, essa obra que ele escreveu na suposta viagem que ele fez, começa quando o narrador, esse narrador, ele é quem está ali presente em todo momento, porém, o nome dele nunca é citado. Então, esse narrador é uma pessoa que está indo em direção a Bagdá. E nessa viagem, em um determinado momento da viagem, ele encontra uma outra pessoa sentada numa pedra, citando vários números altos, 12.350, 15.890. E aí ele, sem entender, chega perto desse cara e pergunta o porquê dele estar citando aqueles números e quem era ele. E aí o cara fala que ele é Beremiz. Beremiz é justamente o homem que calculava. E diz que, para entender o porquê dos números, ele ia ter que contar um pouco da história dele. E aí é aí que começa, de fato, a obra. E toda a história se passa nessa viagem que eles fazem, porque Beremiz decide ir com o narrador, né, com o Bagdali, até Bagdá. Então, durante a estrada e até já dentro da cidade, eles começam a conversar com o Beremiz conta a história dele e também acaba resolvendo diversos problemas ao longo do trajeto.
Problemas esses que não são necessariamente matemáticos em si. Eles também têm uma pegada filosófica, eles têm outras questões envolvidas que vocês vão entender porque a gente escolheu alguns aqui para contar, mas é claro que deixando aquele negócio que Rogério, na primeira edição, fez com a gente, que deixou a gente realmente estressado, e a gente está aqui para fazer a mesma coisa. Bem bacana. A gente selecionou alguns que a gente achou mais interessantes, assim. E um deles, logo no início do livro, é o seguinte. Os dois, o protagonista e Beremiz, estão na jornada até Bagdá e encontram 3 homens discutindo de uma forma bem calorosa, xingando um de ladrão, dizendo que isso é um roubo e que não aceita. Beremiz então pergunta o que está acontecendo e um deles diz que são 3 irmãos que receberam uma herança e precisam dividir de acordo com aquilo que o pai disse. Ou seja, o mais velho, deve receber metade daquela herança. O do meio, 1/3, e o mais novo, caçula, 1/9. Essa herança são, na verdade, 35 camelos. E eles estão tendo problemas para dividir. Porque se a gente pegar 35 e dividir por 2, dá 17,5. Tem como dar 17 camelos e meios vivos, no caso. E ele encontra essa dificuldade. E por mais que eles tentem dividir, um não aceita e vira essa briga. Beremiz diz, tranquilo então, que vai resolver esse problema. Mas para isso, nosso protagonista tem que dar o camelo, em qual eles estavam fazendo a viagem, e somar. O protagonista fica meio receoso, já que vai perder esse animal, mas Beremiz garante que vai dar certo. Então, junta mais um jamal, que é como ele chama, mais um camelo, fica, portanto, 36. E ele vira para o irmão mais velho e diz: você deveria receber metade da herança. Isto é, 17,5. Vai receber agora metade de 36, 18. Vês, então, que é uma conta justa e totalmente favorável para o seu lado. Não tens o que reclamar. Ele aceita. Vai então para o irmão do meio, que deveria receber 1/3 de 35. Vais receber agora 1/3 de 36. 12. Não tens o que reclamar também, pois é vantajoso para o seu lado. E para o caçula, que deveria receber 1/3, vai receber agora 1/3 de 36. O 9, verdade, que são 4 camelos. E ele também não tem que protestar, porque foi justo. Ao final, o irmão mais velho recebeu 18, o do meio 12 e o último 4, ficando, portanto, 34 camelos para esse. Beremiz então diz que, desses 2, um deve devolver para o nosso protagonista, que deu o camelo, e o outro, como forma de recompensa por ter resolvido esse problema, ficará com Beremiz. Os irmãos aceitam, porque essa é realmente uma conta justa e foi favorável para todos eles. Eles agradecem, desejam boa viagem, então nossos personagens seguem jornada rumo a Bagdá. E aí, ainda nesse trajeto aí, os dois, né, se deparam com um outro cara que está largado assim ao canto da estrada e eles resolvem que vão ajudar. Chegando mais próximo do homem, o homem diz que foi assaltado, conta a história dele e diz que é um sheik do Oriente, né? Sheik é uma pessoa rica, muito dinheiro, poder. E aí esse sheik pergunta quantos pães cada um tem, porque ele estava com muita fome e tinha sido assaltado, tinha perdido tudo. Beremiz diz que tem 5 pães e o amigo diz que tem 3 pães. E aí o sheik fala assim: olha, eu quero que vocês me ajudem e eu prometo que quando a gente chegar a Bagdá, eu retribuo vocês com 8 barras de ouro. E aí eles aceitam, o sheik sugere que eles façam uma sociedade unitária, ou seja, todos os pães seriam de todos a partir daquele momento. E aí, tendo aceitado isso, chegam a Bagdá e o sheik resolve fazer uma cerimônia de agradecimento e uma cerimônia de entrega dessas barras de ouro. Durante a cerimônia, ele ordena que os escravos dele entreguem 5 barras de ouro para Beremiz, em retribuição aos 5 pães que ele forneceu, e 3 barras de ouro ao seu amigo, em agradecimento também aos 3 pães que ele deu. Até aí tudo bem, que é uma divisão realmente perfeita matematicamente falando. E aí o Beremiz olha com uma cara estranha e o sheik percebe, né, e pergunta o que foi que estava acontecendo ali. E aí Beremiz explica: olha, essa divisão pode até estar
matematicamente perfeita, mas não está... Pode até ser simples, na verdade. Essa não é a perfeita ainda. Pode até ser simples, mas não está perfeita. Por quê? Porque na estrada, toda vez que a gente sentia fome, a gente pegava um pão e dividia em 3. Cada um ficava com um pedaço. Então, seguindo essa lógica, se ele deu 5 pães, na verdade, ele havia dado 15 pedaços, multiplicando por 3 aí. E o amigo, se deu 3 pães, na verdade, havia dado 9 pedaços. Porém, desses 15 pedaços que Beremiz deu, você está acompanhando, né, mãe? Aquela de humanas é meio complicado. E eu sei que tem mais gente assim, então vou tentar ser falar mais devagar, porque eu vi que ela estava contando nos dedos ali. Mas, então, dos 15 pães que eu havia dito que Beremiz deu, ele comeu 8 pedaços. Ele consumiu 8 pedaços porque foram 8 dias de viagem. Ou seja, sobrou, fazendo a subtração, você consegue? Sobrou 7. E aí, sobraram 7. Já me corrigiu ali, porque é bem feio. Na discussão é assim, né? Ela tem que achar um ponto fraco. Sobraram 7 pães. E aí, esses 7, sim, foram fornecidos ao sheik. Já o amigo, que tinha 9 pedaços, ele consumiu 8. Mesma coisa que Beremiz consumiu. 8 dias de viagem, um pedaço por dia, consumiu 8. Ou seja, apenas um pedaço dele que foi fornecido ao sheik. Então, Beremiz falou, olha, eu forneci 7 pedaços e meu amigo forneceu 1. Ou seja, eu mereço 7 barras de ouro e meu amigo apenas 1. E aí todo mundo foi à loucura e falou, meu Deus, é isso mesmo, como eu não tinha pensado nesse cálculo. E aí o sheik ordena que o escravo retire as barras de ouro do amigo e passe para Beremiz. E aí Beremiz ainda olhando com cara estranha e o sheik, o que foi agora? E aí ele fala, olha, essa divisão pode ser a matematicamente perfeita, mas se você parar para prestar atenção, se faltasse um pedaço dos meus pães, ou um pedaço, mesmo que meu amigo tenha fornecido apenas um pedaço, se tivesse faltado o pedacinho que ele forneceu ali, a gente não tinha chegado aqui, tinha morrido de fome lá no deserto. Então, existe uma divisão, que é a que deve ser feita aqui, que é a divisão que ele chama de perfeita aos olhos de Deus, que seria 50% para cada um, porque, no final das contas, se não fosse a contribuição dos dois ali, nenhum deles tinha chegado a Bagdá. Então, a gente pode perceber que ele tem essa moral no final das histórias que ele usa como ensinamento, né? E não só para a matemática, mas também para o nosso dia a dia, né? É importante a gente pesar o que pode ser simples, o que pode ser certo e o que pode ser perfeito, seja aos olhos de Deus ou não. Mas tem outro conto também que a gente encontra esse sheik, que eles estão indo até um determinado lugar e Beremiz está contando então a história da álgebra. Grande parte dos capítulos a gente acaba aprendendo um pouco também da matemática, origem da geometria, origem da álgebra. Isso é bem interessante porque a gente acaba tendo no nosso dia a dia, mas não sabe a origem disso. E ele explica então, usando exemplos da natureza, que a geometria está em todo lugar. Ele usa, por exemplo, a colmeia das abelhas, as flores, inclusive construções humanas, a gente busca sempre a geometria. E enquanto ele vai falando isso, eles chegam num lugar que a gente chama de hospedaria Sete Penas. E o que Beremiz fica assim espantado e um pouco contente é exatamente com o que contém na placa, hospedaria Sete Penas. E aí essa questão do 7, ela até hoje assim eu me vejo pessoas vêm até mim discutindo que o número 7 é o número da sorte, é o número favorito, ou então o número 3 é o número favorito, porque o 3 ele tem essa questão de ser o número do divino, o número do equilíbrio, que para mim tudo é 3. Assim, quem defende o 7, para mim, eu posso sentar e falar o dia todo o tanto de 3 que tem no mundo. Que são os 3 poderes. Só uma questão aqui, sinceramente, vocês estão de parabéns. Júlia invoca com tudo e começa a discutir tudo com todo mundo. Não, de gente, verdade. A questão do pseudônimo, até agora eu discordo, mas ok. Voltando. O 3, ele está presente em tudo. A gente tem os 3 poderes, a gente tem a Santíssima Trindade, que quem é religioso aí acredita, são 3 também. 3 Marias, a gente tem o 3 como um símbolo, um código universal de pedido de socorro. Se você estiver num deserto, para você pedir socorro, você tem que acender 3 fogueiras.
Sei que vai ser difícil acender uma, mas 3 é o número correto. E aí tem o 4. O 4 já é o oposto do 3, é o número de tudo que é terreno, mundano. E aí a junção do 3 com o 4 forma o 7. Só soma, simples. E aí forma o 7, que é justamente o número com o qual Beremiz ficou tão intrigado no nome da hospedaria, que foi 7 penas. Porque o 7 é esse número misterioso que também tem em milhões de lugares. As 7 maravilhas do mundo, os 7 dias da semana, os 7 planetas. E eu poderia passar o dia todo falando aqui do número 7 também. Então, ele fica intrigado justamente por isso. E ele conta isso no livro. Conta o tanto de lugares, de possibilidades que tem o número 7. E depois de explicar um pouco sobre a origem do 7, 3 e 4, ele encontra o sheik, e o sheik pede ajuda. Eles entram, então, na hospedaria e encontram lá 3 muçulmanos que criam carneiros. E o problema deles é exatamente o seguinte: eles ganharam como recompensa 7 vasos cheios, 7 vasos meio cheios e 7 vasos vazios. 21 vasos, portanto, para dividir igualmente entre os 3. E eles não estão conseguindo fazer isso e pedem ajuda, então, ao homem que calculava. Beremiz propõe, então, o seguinte: o primeiro vai ficar com 3 vasos cheios, 1 vaso meio cheio e 3 vasos vazios. Ao segundo, 2 vasos cheios, 3 vasos meio cheios e 2 vazios. Assim como o terceiro, 2, 3, 2, também nessa proporção. E ele vai explicar por que ele propôs isso. A gente vai considerar o vaso cheio como o valor unitário 2 e o valor meio cheio como 1. Então, para o primeiro, que vai ter 3 vasos cheios, a gente multiplicando por 2 vai ficar 6. E um vaso meio cheio, multiplicado por 1, fica 7. Então, para o segundo, a gente vai ter 2 vasos cheios, multiplicado, então... Ai, pera que eu buguei. Calma aí. Por 2? Ai, meu Deus, então tá certo. 2 multiplicado por 2 fica 4. Os 3 multiplicados por 1 fica 1. Somando, então, dá 7. O vazio a gente considera como nulo. Então. E para o terceiro, aplica a mesma coisa também. Somando tudo isso, fica 7, 7, 7. Portanto, os 21 que eles estavam tanto querendo dividir. E, portanto, ele agradece a Beremiz por ter feito isso. Então, vão finalizar, resolve então pagar a conta lá do que deu. E aí, durante essa reunião, né, eles consumiram algumas coisas e pedem a conta. E os 3 muçulmanos decidem que nem o sheik, nem o Beremiz devem pagar. E a conta deu 30 dinares. E aí, esse 30, fácil, simples, né, 10 para cada um. Cada um pagou os 10 dinares para o escravo levou ao chefe, depois voltou e falou assim: olha, meu chefe se enganou e, na verdade, custou 25 dinares. E aí entregou os 5 de troco, né, para o sheik. O sheik deu 1 dinar para cada muçulmano e sobraram 2. Esses 2 ele ficou ali meio sem saber o que fazer e entregou para o escravo como agradecimento por ter servido eles ali naquele momento. E aí um dos muçulmanos começa a pensar no que aconteceu e fica intrigado. Porque ele fala, olha, se na verdade a conta custou 25 e a gente pagou 10 e recebeu 1 de volta. Então a gente pagou 9. 9 vezes 3, 27. Mais os 2 que a gente acabou de dar para o escravo. 27 mais 2, 29. Cadê os 30 dinares? E aí ele fica sem entender. Eu sei que muita gente já viu essa história e não sabia de onde veio desse livro. Inclusive eu descobri. Obrigada. Ele vai explicar o que aconteceu com 1 dinar. Que aí, seguindo o Rogério, ele solicitou que a gente fizesse isso. Então, vocês podem ler e descobrir o que aconteceu. Então, tudo bem. O próximo capítulo foi, para mim, um dos mais interessantes. Já chegando ao final, Beremiz, então, ele solicita algo ao rei, algo extremamente importante. E, para isso, ele será desafiado, então. E a gente conta o que é, ou a gente também deixa em off, assim, para...
A gente combinou deixar em off, mas eu fiquei com um pouco de dó. É uma coisa simples, né? Oh, bacana. Então, tudo bem, tá pode bom. ser. Ele quer, então, pedir a mão de Telassim. É a princesa, uma das mais belas e esse negócio tudo aí. E ele quer, então, casar-se com Telassim. Para isso, o rei propõe um desafio. É o seguinte, ele havia comprado recentemente 5 belas escravas. E ele quer que Beremiz, através de 3 perguntas que somente elas saibam responder, descubram a cor dos olhos dessas escravas. Lembrando que para as perguntas a gente vai ter 2 de olhos negros, que dizem sempre a verdade para as perguntas, e 3 de olhos claros, azuis no caso da nossa edição, que a qualquer pergunta elas mentem. Então, assim como solicitado, apareceu no salão 5 escravas cobertas com um véu preto e longo que seja impossível de ver a fisionomia. Então, ele deve perguntar as 3 perguntas, né, que elas saibam responder e descobrir a cor dos olhos. Ele pergunta, então, a primeira lá da direita, qual a cor dos teus olhos? E, para a surpresa de todos, ela fala algo em dialeto chinês. E ninguém lá entende isso e torna-se possível de traduzir. E Beremiz fica um pouco assustado, porque era uma pergunta que ele precisava. E ele pede para traduzir ou para refazer a pergunta, e aquilo não é aceito. Aquela pergunta já foi válida e ele perdeu. Ele então, tudo bem, ele vai para a segunda e pergunta, o que a tua companheira acabou de dizer? Numa tradução nesse caso. E ela disse que os meus olhos são azuis. Ele entendeu, mas aquilo, para o protagonista, nada esclarecia. Como é que ele vai saber se isso é verdade ou é mentira? Ainda na dúvida, então, Beremiz pergunta para a terceira, qual a cor dos olhos das tuas companheiras? Ela então diz, a primeira possui olhos negros e a segunda possui olhos azuis. Mas, para o nosso protagonista, como a maior parte das pessoas, aquilo não mudava nada, porque não havia garantia de que era verdade ou não. Beremiz então reflete por um tempo, alguns minutos, e vai até o trono calmamente e diz, já tenho a resposta. A primeira, a direita, no caso a que ele perguntou, possui os olhos negros, a segunda, os olhos azuis, a terceira, os olhos negros, e por final, as 2 últimas, olhos azuis. Quando o véu, então, é tirado, para surpresa de todos, ele realmente acertou a ordem dos olhos. E o rei, um pouco indignado, já que aquilo era um desafio proposto há muito tempo e ninguém havia conseguido, pergunta qual é o motivo, como que ele descobriu isso. Ele então responde assim, quando ele perguntou para a primeira qual a cor dos olhos, só tinha uma resposta que ela podia dar, que é meus olhos são negros. Porque primeiro, se ela falasse a verdade, se fosse realmente negros, ela acertou. Tudo bem. Mas se fosse azuis, ela mentiria e diria também, meus olhos são negros. A única resposta possível. E quando ela pergunta para a segunda, quando ele pergunta para a segunda, o que a tua companheira acabou de dizer, e ela diz, meus olhos são azuis, ela está mentindo, porque não foi isso que ela disse. Portanto, a segunda, ele tem certeza de que os olhos são azuis. Ela está mentindo. E perguntando para a terceira, qual a cor dos olhos das tuas companheiras, das 2 jovens, ela diz, a primeira possui olhos negros e a segunda possui olhos azuis. Ele havia certeza da segunda, que realmente era azul. E ela disse a verdade. Se ela disse a verdade, ela primeiro possui olhos negros e segundo, a primeira também tem olhos negros. Então aí já fica fácil. Só tem 2 de olhos negros, a primeira e a terceira. Então, tirando as outras 3, olhos azuis. Então, o rei fica muito feliz com isso, entende que esse desafio, assim, não é tão difícil, já que a gente não usa equação, não usa símbolo nem nada, somente a lógica matemática. Beremiz, então, vence o desafio e pode casar, então, com a jovem Telassim. E aí, seguindo a história, vão acontecer outros diversos desafios e diversas coisas que o Beremiz vai ter que resolver. É um livro que ele vai contar como surgiu a matemática, coisas simples do nosso cotidiano, como, por exemplo, o jogo de xadrez. A gente pensa que ele existe, mas a gente não para pensar em como é que ele foi criado ali. E existe uma história por trás. E conta nesse livro também. O rei, ele chamava Nazir, você lembra o nome? Nazir alguma coisa. E aí ele estava num momento muito bad da vida dele, muito triste e não sabia o que fazer. E o reino todo já estava sabendo que ele estava triste, decepcionado, fechado na sua própria casa ali.
E aí um jovem chega até o castelo e apresenta a ele esse jogo, que ele diz que é baseado em batalhas, porque realmente tem ali uma batalha. E apresenta esse jogo ao rei. E explica o jogo, e o rei gosta muito. Gosta tanto que fica tão feliz por ele ter sido apresentado ao jogo, que resolve retribuir ao jovem. E diz, olha, eu vou te retribuir como você quiser. Você quer posses, ouro, o quê? E o jovem simplesmente diz que quer a retribuição em grãos de trigo. E que seria 1 grão para a primeira casa, 2 grãos para a segunda casa, 4 grãos para a terceira, 8 grãos para a quarta, e assim sucessivamente seguindo essa progressão. E o rei, muito indignado, insiste ainda que quer dar as barras de ouro, que esses grãos aí não são nada para ele, perto do que ele tem, né? E ele fica insistindo em dar as barras de ouro. E o jovem continua, porque o jovem realmente ele queria os grãos de trigo. E aí o rei, então, pede que os calculistas do reino mandem calcular quanto de trigo ele devia, e falou, dê o trigo que eu devo. Mas aí, para a surpresa dele, e quem já é mais de exatas aí já percebeu também, que se você fizer esse cálculo, ao final da última casa, a multiplicação da progressão vai ser tão alta que não seria possível fazer o pagamento. Então o jovem ele pediu isso como uma lição de humildade para o rei. E, resultado, o rei acabou contratando ele como o braço direito ali do reino, e os grãos de trigo não foram pagos porque seria impossível. É um número acima de 1 trilhão, que eu não sei nem ler o número, de tão alto que é. E, além dessa lição, tem inclusive o rei participando de uma batalha, né? Ele acabou perdendo o filho. E nesse jogo de xadrez, ele chegou a uma das partidas que só era possível vencer se sacrificasse uma das peças. E isso representava exatamente aquilo que o rei estava sentindo, aquela perda. Era, então, entendível que, para acontecer algumas vitórias, às vezes aconteciam alguns sacrifícios. E, inclusive, foi o próprio príncipe que morreu. Então, tem essas duas lições. Essa questão aí de que, às vezes, é necessário fazer alguns sacrifícios. E a questão também da humildade, também de desconfiar de algumas coisas. Acho que são esses os que mais marcaram, não é? Separou, né? E aí, acho que deu para perceber, por tudo que a gente falou aqui, que Malba Tahan, ele gosta de dar lições. Inclusive, em outros contextos, ele contou uma história que, certa vez, uma mulher, ela falou tanto que o vizinho dela era ladrão, quase que não sai essa frase, que o vizinho acabou sendo preso. E aí, dias depois, foi descoberto que, na verdade, esse vizinho não era ladrão. E aí o vizinho foi solto e processou a mulher. Aí a mulher chegou para o juiz e falou assim, nossa, mas comentários não podem me fazer ser presa. Comentário é uma coisa tão assim, eu não vou ser presa por isso. E aí, indignada, a mulher indignada, né? E aí o juiz chegou para ela e falou assim, olha, você vai pegar, escrever em um papel todos os comentários que você fez a respeito do seu vizinho e vai no caminho de casa. Você vai rasgando esses papéis e jogando pelo caminho. E amanhã você volta aqui para o veredito, aqui a sentença. E aí, dito isso, ela foi para casa, escreveu, né, rasgou os papeizinhos como o juiz mandou. Chegou lá no outro dia e o juiz falou, agora, antes da sentença, você vai voltar e pegar todos os papéis de volta. E aí ela falou, nossa, todos os papéis, agora não dá mais, os papéis voaram, nem sei onde estão os papéis. Aí o juiz, da mesma maneira, um comentário que você fez ali pode retirar toda a honra e a dignidade ali de algum ser humano, né? E ele deixa mais essa lição aí. E vocês vão encontrar milhões, porque toda a história que ele escreve, essa é uma característica dele, de Malba Tahan, de contar esse tipo de história, que foi a técnica utilizada por meu pai, que acabou dando errado. Mas é isso. E aí, deu certo, mas porque eu descobri depois. Mas, basicamente isso, eu espero que todo mundo aqui tenha pelo menos tido uma curiosidadezinha de ler o livro, principalmente Theo, que me mandou uma mensagem, assim, até senti uma pressão, que ele me mandou uma mensagem dizendo que estava querendo ler, que esperava que a gente convencesse ele. E aí, Theo é aquela questão, né? Ele chega aqui e fala, parede, tá bonito, e todo mundo ficou convencido. Mas a gente já é mais complicado, eu espero que ele leia o livro, então.
e esse pseudônimo sempre vai trazer essa lição de moral para a gente. É interessante a gente refletir não só na narrativa, mas também o que tem por trás disso. Ele sendo, então, um pedagogo, ele sendo matemático, ele vai dar ênfase nessa matemática. E uma coisa muito importante é que ele revolucionou a matemática. Ele, inclusive, ia mal na escola, na matéria de matemática, mas ele colocava a culpa exatamente por ser algo extremamente cansativo, aquela coisa oral, e que ninguém acabava aprendendo e entendendo o sentido da matemática. Ele revoluciona isso, trazendo a matemática como alguma curiosidade, como algo didático, e é um livro muito leve de ler, é um livro muito fácil, tem esses termos específicos, tipo o que a gente falou, Jamal, tem o vizir, que a gente considera um ministro aqui, mas ele também criou outro pseudônimo, que é como se fosse um tradutor. Ele pega e faz um rodapé comentando aquilo, explicando, dando exemplo. Então, a gente entende, a gente está naquele mundo do Oriente, a gente entende um pouco da cultura árabe, mas a gente entende também através de uma linguagem extremamente simples. Então, assim, acredito que independente do nível de leitura que a gente faça, é algo que vale a pena ler, algo muito simples de ler. E é isso. Obrigada a todos. E a Theo agora, acho que a gente pode agradecer, né? Não matar. Obrigada, Theo. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora para as perguntas, as provocações, as indagações, as ampliações. E eu vou começar pedindo para que tanto Duda quanto Júlia falem um pouco da experiência de vocês com a literatura. Como vocês se aproximam da literatura, como a literatura começa a fazer parte da vida de vocês, qual a importância da literatura na vida de vocês hoje, todo esse processo, para que em seguida os colegas possam também lançar outras questões. Eu acredito que tem pouco tempo que comecei realmente a me interessar pela literatura. Algo tão simples, sabe? A gente lê diariamente, mas nem todos têm o hábito de leitura. Acredito que um dos livros que mais me marcou foi da escola. Assim, a gente tem um certo preconceito com livro de escola, mas foi A Droga da Obediência. É um livro muito bom, os caras são os caras mesmo. E me marcou exatamente por ser um momento que eu estava vivendo, esse momento assim de descoberta e de aventuras, então chamou muito a minha atenção. E teve outro também, um presente, foi o Jardim Secreto. É uma literatura assim, não sei se chega a ser clássico, mas ele é muito conhecido, há vários filmes feitos. É um livro muito simples de ler e me chamou a atenção por ser algo sutil, uma temática bem sutil, de uma forma bem leve. E a partir desses livros, principalmente, eu fui percebendo que a literatura não é aquela coisa extremamente chata, obrigatória, que muitas vezes, não generalizando as escolas, claro, mas algumas escolas colocam a literatura em uma faixa etária que não é adequada. Às vezes a pessoa não entende. Outras também acontece uma discussão bem bacana. Enfim, foi através principalmente desses livros que eu comecei a entender a importância da leitura, a desenvolver esse hábito para melhor vocabulário, para melhor diálogo com alguém, quando a gente quer discutir bastante com uma pessoa, é bem bacana. Ter, assim... Não entendi essa olhada para mim, mas... Não, só olhei assim, aleatório. Para ter um embasamento, inclusive, porque não é só eu acho. Tem que ter um embasamento bem forte. E acho que para a vida, muitas lições que a gente aprende na literatura, a gente coloca em prática, muitos hábitos, às vezes a gente amplia o horizonte simplesmente com um livro. Não precisa ser necessariamente um livro, um artigo, o que quer que seja, amplia nosso horizonte, muda a nossa forma de pensar. Então, é bem bacana desenvolver o hábito de leitura. Eu acho que... Nossa, gente, vamos à Bienal? Meu Deus, é muito maravilhoso! Ai, peraí, vamos empolgar um pouquinho, rapidinho. A Bienal do Livro é um evento que acontece em vários estados. Esse ano, inclusive, vai ser no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. E é um momento assim que a gente está em contato com autores, a gente pode comprar livros, a gente pode encontrar outras pessoas que gostam bastante de livros. E é uma coisa muito maravilhosa, uma troca cultural assim extremamente rica. A gente encontra
escritores, a gente encontra palestrantes que vão debater sobre temas extremamente avulsos e importantes. Então, assim, quem tiver a chance de formar o Bienal, porque é muito bom. E vai, Júlia. E aí, Duda já falou muito o que eu ia dizer também. Acho que nosso pensamento, ele realmente bateu agora, finalmente. E aí, mas realmente é isso. O livro, ele te tira da sua posição de conforto, muitas vezes, e abre sua visão para determinadas coisas. E eu comecei a me interessar... Na verdade, minha mãe, né, ela já influencia muito nesse quesito. E ela sempre me influenciou e comprava vários livros que eu queria ler. E isso acabou ajudando muito. E toda vez que eu parava um pouquinho quebrava aquele hábito mesmo, eu sentia aquela diferença. Como a Duda disse, isso influencia até em vocabulário, em pensamento, em você saber entrar numa discussão ali. E aí eu voltava e lia de novo, e Theo comentou isso na edição passada, que você não tem tempo. Você tem tempo, você está ali esperando. Eu ia no dentista e estava lá com o meu livro enquanto eu esperava. E aí, a gente percebe que até nesses momentinhos são só 5 minutos, 5 minutos são 10 páginas, e assim você termina um livro. Não, calma, gente, eu não tenho noção de quantidade, mas dependendo do livro, é isso mesmo. Dá para ler um pouquinho, assim, nos 5 minutinhos. Foi um exemplo. E até quem não quer levar o livro, eu adquiri um hábito até com Nana. Nana está em algum lugar aí, que eu a vi mais cedo ali. Nana, ela me influenciou a baixar um aplicativo que é gratuito, e o aplicativo funciona como um e-book, só que no seu celular. Então, não estou com livro porque eu não gosto de carregar coisa. Gente, baixa no celular. Eu duvido que alguém deixe o celular em casa aqui. Então, baixa no celular e lê ali rapidinho. Isso realmente ajuda a manter o hábito. E eu e Duda mesmo, a gente conversava muito sobre isso, porque no 3º ano era uma loucura. E ninguém tinha tempo para nada, mas a gente sempre estava lá conversando e trocando livro. Ela me emprestou vários e eu lia, gente, acreditem. Eu lia o livro, porque, independente de tempo, a gente dá para ler, dá para ter um momento para isso. E aí a gente trocava e discutia. Isso também é muito interessante de ter essas trocas, né? Então, é basicamente isso. Volta naquela parte. Volta naquela parte das mulheres dos olhos. Eu ainda não entendi, se puderem me explicar de novo. Por que a primeira só podia ter olho negro? Não entendi. Júlia pediu para ler o livro para entender. Tá, peraí, vou fazer um resuminho. Eu queria perguntar isso também. Tá, então vamos lá. A gente tem 3 perguntas para fazer para descobrir. 2 dizem sempre a verdade, que possui os olhos negros, e 3 dizem sempre a mentira, dos olhos azuis. Se eu fizer a pergunta para a primeira, qual a cor dos teus olhos, se ela possui os olhos, no caso, negros, ela vai dizer a verdade e vai dizer, meus olhos são negros. Mas se ela possui os olhos azuis, ela vai dizer a mentira, então vai dizer, meus olhos são negros. Então só tem uma resposta possível. Dizendo a mentira, vai ser meus olhos são negros, e a verdade também. Até aí tudo bem, né? Tá, mas quer que continue explicando? Tá, deixa eu só terminar rapidinho, então. A segunda, ele perguntou o que a tua companheira acabou de dizer. E aí ela disse, meus olhos são azuis. E se ela só tinha uma resposta possível, que era meus olhos são negros, e a segunda disse, meus olhos são azuis, é porque ela mentiu. Se ela mentiu, ela possui os olhos azuis, então. Então, a segunda a gente já tem certeza, olhos azuis. Perguntou então para a terceira, qual a cor dos olhos das tuas companheiras? E ela disse, a primeira possui os olhos negros e a segunda, olhos azuis. A segunda a gente tem certeza. E ela disse a verdade. Se ela disse a verdade, a terceira tem olhos negros, a segunda, como a gente já sabe, azuis, e a primeira, olhos negros também. Então, 2 de olhos negros e uma de olho azul. Por quebra aí, as outras 2 também, olhos azuis. Então, tranquilo? Deu para entender? Beleza. Eu quero fazer um comentário completamente inútil, porém é um comentário. Presta atenção. Eu só queria defender meu número 7. Porque...
Você disse, o número de Felipe também. Você disse que as Três Marias, que o seu número era 3 por causa das Três Marias também, incluso, só que as Três Marias fazem parte do cinturão de Órion, que são as Três Marias com 4 estrelas. Ou seja, 7. No cálculo aí. Obrigada, era isso. Só que a outra coisa que eu queria falar é que interessante esse negócio dos olhos aí, porque, obviamente, 2 delas tinham que ter olhos negros, porque ele só podia fazer 3 perguntas. Então, não sei se ele tinha que fazer na ordem, sei lá. Mas, se ele concluísse que a outra tinha olhos negros, a primeira também teria que ter. Porque se ela tivesse olhos azuis, não tinha como saber das outras. Era isso. Pera, eu não entendi. Repete de novo. Se a terceira tem olhos negros e ele conclui, tipo assim, ele pergunta alguma coisa que ele sabe realmente. Tipo, você está usando véu, você está usando véu? E ela responde que sim, então ela tem olhos negros. Se ela tem olhos negros, a primeira também tem. Porque tem que ter, senão as outras ele não tem como saber, não tem como diferenciar. Nesse caso, não daria para perguntar do véu, porque todo mundo estava sabendo se estava usando véu ou não. Não dava para perguntar quanto é 2 mais 2, sabe? Tinha que ser uma coisa que ela sabia. Nesse caso, somente os olhos, né? Porque era uma coisa que era para descobrir, então seria os olhos mesmo a questão da pergunta temática. Mas eu entendi o que você disse. Eu quero dizer o seguinte, que necessariamente as 3 pessoas que responderam, 2 delas, obrigatoriamente, têm que ter olhos pretos. Nesse caso seria, porque parte a sorte ajudou ele, porque se fosse... Mas assim, só uma pausa aqui. O desafio, ele já havia acontecido outras vezes no reino. Então, deu a entender que existe uma ordem pré-determinada para você acertar aquilo. Então, a ordem é essa. Por que ele não pode só perguntar para a primeira, você está com véu preto, para a segunda, você está com véu preto? Não, as perguntas têm que ser coisas que somente elas saibam, entendeu? E o véu, o reino inteiro está vendo que elas estão com véu. Tem esse a mais aí para ajudar. A gente deixou para vocês descobrirem lendo o livro. Não vai estar nesse livro. Como eu fiquei muito satisfeito em saber que contar histórias também instiga de alguma forma a leitura e a busca, né, pela origem das histórias, eu vou ocupar aqui esse espaço para contar alguma outra história. Quem sabe vocês também não vão procurar livros para encontrar essa história, sabe? E essa história é interessante porque o livro também traz, além dessa história, outras tantas que eu considero assim legais. Assim como esse daí, né? O Homem que Calculava. Então, certa feita, um príncipe fugiu do castelo e matou uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa influente na sociedade. Só que ele fugiu fantasiado. Ninguém sabia que era o príncipe. E ele voltou para o castelo. E quando chegou no castelo, estava aquele furdunço, né? Tinha que descobrir quem matou aquela pessoa. E o rei tinha que apresentar um culpado. E aí procura e não descobriram quem era o culpado. O que é que o rei fez? Pegou um cidadão qualquer e culpou. Prendeu, pronto. Resolveu o problema. Está preso o culpado. Só que o cara que foi preso não era culpado de nada. E na cadeia, ele tem aquele desespero e coisa e tal, que ele já sabia qual era o veredito. Quando o julgamento acontecesse, ele seria condenado à morte. E ele tinha plena certeza disso. Como ele não podia fugir da cadeia, o que é que ele fez? Deus me abandonou e coisa e tal, que sempre a gente vai nessa, né? Quando está bom, a gente agradece, quando está ruim, a gente blasfema. Então ele pensou, e chegou finalmente o dia do julgamento. No dia do julgamento, os juízes também sabiam que ele não era o culpado, mas tinha que condenar. Então, discute coisa e tal, as teses do culpado, do inocente, do culpado, do inocente. E o júri não se sentiu à vontade para condenar. Mas também não podia não condenar, senão quem seria condenado seria o júri.
O que é que eles fizeram? Pegou uma bandeja, pegou 2 papéis e informou para o réu. Nós vamos escrever em um papel culpado e no outro papel nós vamos escrever inocente. E você vai tirar o papel que é a sua pena. E aí entregou a bandeja com os 2 papéis para o rei escrever culpado e inocente. Como o rei estava doido para culpar alguém, escreveu culpado nos 2 papéis. Enrolou direitinho e botou nas bandejas. O que é que vocês fariam? Eu peço que quem já escutou opine. Mas quem não conhece, o que é que vocês fariam? A bandeja veio até vocês e você vai tirar o seu veredito. Não tem saída, não é mesmo? Não, você só pode abrir um. Se você botar a mão nos 2 papéis, significa que você não confia no rei. E se você não confia no rei, você não é um súdito. Aí você tem que morrer. Mas os 2 estavam lá. Você vai pegar o seu veredito. Foi isso que ele fez. Ele não podia pedir para abrir, porque ele estava com o papel na mão. Aí não confia no rei. O que é que ele fez? Se pedir para abrir o que está na bandeja, vai estar lá culpado. Então o que você pegou na cabeça do juiz é inocente. É uma coisa próximo disso, só que ele não podia pedir dessa forma. Como é que eu peguei um e pedi para abrir o outro? O que significa isso? Eu desconfiei do rei, né? Vai falar que você quer tirar o que você não quer. Vou tirar o que não quer. Não podia. Ele recebeu uma missão. Você vai tirar a sua pena, né? Ele fez próximo disso, né? A ideia é maravilhosa. O que é que ele fez? Ele disse o seguinte: confio muito no rei e agradeço a oportunidade que me foi dada. Pegou um papel e comeu. Só isso. Aí o rei falou: você acabou de perder a oportunidade. Você comeu o que você teria aqui de decisão, né, do jurado. Aí ele falou: não, eu continuo confiando no rei e agradecendo. Eu comi porque eu sei que é a minha pena, ou minha liberdade. Então eu quero isso dentro de mim. Abro outro papel. Então, pessoal, eu quero dizer assim que, assim como o livro que foi citado, todas essas histórias tinham um fundamento de moral. E nessa daí, a moral é a seguinte: mesmo em momentos assim de extremo desespero e que a gente acredita que não há nenhuma solução, sempre tem. Nunca estamos abandonados, né? O universo, ele é uma teia muito interessante. E quando um fiozinho é puxado, a teia inteira balança. Então, por mais que a gente em algum momento se sinta só, ou acredite assim que as nossas esperanças, ou a nossa felicidade ou tristeza, ela está no ambiente ou em outra pessoa, no fundo, tudo está dentro da gente. Como diz Zé Ramalho, né? Não é de fora que a nave vem. Mais perguntas e colocações? Talvez seria uma sugestão, ao invés de um comentário do livro, porque assim, eu gostaria, estou adorando isso aqui e gostaria de saber quais são os próximos livros para as próximas vezes, para não ficar assim, vindo no escuro, como queriam fazer surpresa, né? Para a gente ler mesmo e preparar para estar aqui. Acho legal, acho bacana também essa parte da gente ler, fazer uma liçãozinha de casa, porque eu gosto de ler. Sempre fui leitora também, mas tem algum livro, pode ser que a gente não leu, e se tiver uma oportunidade de dizer assim qual seria o próximo livro, acho que talvez é interessante também. Bom, A gente vai deixar para a Theo, né? Porque
responsável por isso. Eu respondo. Na verdade, a proposta é fazer o convite para uma pessoa e a gente pede que ela escolha um livro que tenha mudado a forma de ver o mundo, tenha mudado a vida dela, seja muito significativo para a vida dela. O que a gente pode fazer, e é bem interessante, é divulgar com um pouco mais de antecedência. Uma semana, por exemplo, talvez 10 dias. Porque o objetivo, de verdade, é provocar a descoberta, provocar, por conta da descoberta, a leitura, o desejo da leitura. E aí, esse vinho escuro é um dos ingredientes do projeto, que é criar a experiência de descobrir a obra aqui, de ter acesso à obra, primeiro por uma visão de um terceiro, e depois você acessar a obra e construir sua própria visão sobre ela. A gente tem uma proposta paralela, que a gente está montando ainda, eu vou dar só um spoiler, que é um grupo permanente de discussão. Que aí a gente vai convidar os interessados e a gente vai organizar um calendário. A gente já faz isso na Copec, tem um grupo de leitura lá, a Mel, inclusive, faz parte. E aí a gente vai marcar reuniões específicas para a gente discutir uma obra em particular. Mas o porquê ler, a problemática de não divulgar o livro é porque, por exemplo, nem eu sei. Os 2 próximos convidados estão em negociação e eles estão escolhendo os livros. Então, quando eles definem os livros, eles me informam e aí eu vou correr atrás do material de divulgação, todo esse processo, enquanto eles preparam a fala. A curiosidade também é um elemento poderoso no casamento, na vida, na literatura. A minha fala é assim... por que eu não li esse livro ainda, né? Eu acho que hoje foi possível que Júlia já fez toda a história do porquê eu não ter lido O Homem que Calculava. E me sinto agora na obrigação de ler, apesar de eu achar que eu vou ter um pouco de dificuldade. Mas, assim, é até importante você falar isso, porque o livro, ele vem todo o cálculo lá feito, a ilustração, tudo. Eu tenho certeza que é possível, gente. Existe a possibilidade. Não entendeu o que é que eu desenho, né? Tem no final, pelo menos... Oi? Tem no final, na narrativa, ele apresenta o cálculo e no final também tem um apêndice, tem um glossário, então ele aprofunda mais no porquê desse cálculo. Então, calma que ninguém vai ficar com dúvida. Mesmo que tenha a nossa matemática de uma porta, vai conseguir entender, porque é uma explicação realmente que muito leve, muito simples, bem sucinta. Então, lá em casa tem alguns de Malbatarran. Esse não é o único que a gente tem lá em casa, né? A gente tem alguns deles, eu vi. Tem um desenho aqui, o vaso cheio, meio cheio vazio, então tá bem bonitinho a divisão tudo aqui. Bem, mas seu pai avisou que não tá pintado. Não é colorido. A gente vai pedir uma edição mais infantil para você. E Clarinha também. Não, mas eu gostei muito. Eu quero dizer assim que, de fato, eu vou buscar essa leitura. Eu sou uma eterna apaixonada por distopias, né? E quem me conhece sabe da minha ideia de reflexão a respeito dos livros. Na edição passada eu pude falar um pouco dos escritores africanos e que também é uma nova paixão minha. Mas juro que vou tentar e depois eu vou dar um feedback, né? Na hora que você estiver postando alguma coisa já lá, eu dou um feedbackzinho de como está o andamento da minha leitura em relação a isso, até para demonstrar que é possível alguém de linguagens humanas interessar-se por exatas. Então eu agradeço a vocês, foi muito enriquecedor esse momento que vocês proporcionaram. Eu ia deixar quieto, mas... Já que vocês tocaram no vaso de novo, instigando a mente de vocês, são 7 vasos meio cheios ou meio vazios? Eu acredito que para quem é pessimista é meio vazio, né? Não sei, sinceramente. E o otimista tá meio cheio. Não sei, sinceramente. Tem um negócio lá no vaso até a metade. O desenho ajudou, né? Tá na metade.
Mas por que nesse caso aí, ele não pegou os vasos cheios e colocou metade da água no vaso vazio e deu 7 para cada um? Porque não era água, era vinho. E ao abrir o vinho, assim, eu não sou experiente na área, mas eu sei que ao abrir o vinho, você prejudica o líquido que está ali dentro, né? Então, os vasos não podiam ser abertos por esse motivo, porque o vinho tinha que estar na sua máxima qualidade. Ah, compreendi. Minha fala vai mais de um relato, né? Eu conheci esse livro, que a gente montou um espetáculo sobre... Esse livro foi um dos primeiros espetáculos dos Dobradores de Arte. Foi o homem que calculava. Inclusive, Teobaldo foi o rei de uma dessas cenas. Não foi, Theo? Você lembra disso? E não leu o livro. Isso me indigna um pouco. A gente montou uma peça, mas é porque a gente pegou alguns sketches, assim, uns trechos, assim, e a gente montou esse espetáculo. E aí, depois desse espetáculo, que eu comecei a interessar pelo livro, porque eu vi uns cálculos. Principalmente tem um do bode, tem uns 12 anos isso, Natal. Então, faz muito tempo que eu li. Então, não é só um relato que de Theo fazia um rei gay. Foi muito legal. Eu tenho as fotos, eu posso provar, viu, Theo? A gente vai querer as fotos. Quem mais? É mais fácil, entendeu? Porque, assim, por exemplo, é um relato muito... Eu digo isso para os meninos dizem como. Eu não tive professor de matemática. Ao longo da minha carreira escolar, da minha vida escolar, eu não tive professor de matemática. Eu tive professor de história dando aula de matemática, eu tive professor de agronomia dando aula de matemática, ou melhor, aluno de agronomia dando aula de matemática. Aí, a primeira experiência que a gente teve ali próximo foi um estudante do curso de matemática dando aula de matemática, ficou só uma unidade. E aí, uma vez, uma fala que me marcou profundamente, o professor de matemática colocou algumas expressões no quadro, e aí sentou para conversar com as alunas que estavam na frente. Faltando uns 10 minutos para terminar a aula, ele foi, preencheu a resposta no quadro. E aí ele disse, gente, copiei que a resposta vai bater, eu preciso apagar o quadro para o próximo professor. E aí eu copiei, disse, sim, professor, é a explicação. Ele disse, se eu ensino para vocês, amanhã ou depois a gente se encontra num concurso e vocês passam, e eu não. E ele não ensinava. E a gente falou com a diretora disse, se a gente tirar ele, não tem outro para colocar no lugar. Então, minha experiência com matemática foi traumática. Humanas não, dependia de mim. E aí eu ia para os livros. Quer explanar? Quer explanar um pouco? Mas eu acho realmente que, infelizmente, existiu, né? Ainda existe, mas existiu muito mais intenso, uma peneira fina nessa questão. Então, a matemática, ela tinha um peso extraordinário no vestibular. E quem não gostava ou aprendeu a matemática, enganchava lá. E quando enganchava lá, ia fazer o quê? Ser professor do fundamental. Então, você nunca encontrava no fundamental um professor que gostasse de matemática. Por conta disso, ele ia exatamente ensinando o jovenzinho lá a não gostar também. Eu tenho uma pesquisa sobre isso, inclusive, está publicado na UESB. E eu ainda fico assim, insistindo nessa questão. Porque a matemática é como a música. A música é, inclusive, matemática. E alguns nascem incrivelmente com esse dom e passam por cima. Não aceita nenhuma explicação mais detalhada. É uma agressão para eles. E um professor lá do ensino fundamental, que você passou por isso, eu também passei. E eu acho que todo mundo que está aqui, e em outros lugares também. Então a gente não tem uma formação. Se você pegar o magistério, por exemplo, que foram os professores que eram formados para o fundamental, quem ia para o magistério é quem não gostava de matemática. E no magistério não tinha nenhuma disciplina de matemática. E quando ele saía de lá, ele ia para a escolinha lá do primeiro, do segundo ano, não é isso? Aula de matemática. Então, você está correto na sua fala, né? Mas não significa que a gente não pode buscar, você só não teve o estímulo.
Mas a gente pode. Ao contrário de você, eu não tive professor de história. Eu odiava essa disciplina. Meu professor de história exigia que eu estudasse lá o fato e a data, né, que era aquela história antiga. Aí a prova era assim, ó, ele botava o ano e na frente tinha uma lacuna para você dizer qual foi o evento. Ou então botava o evento e na frente tinha uma lacuna para dizer qual foi o ano. E eu era tão revoltado com isso que quando botava aquela coluna de 10 datas e 10 eventos para a gente ligar um no outro, parecendo escola primária, isso eu estou falando, gente, lá da 8ª, no 9º ano. Eu não conseguia nem ligar. Eu era realmente revoltado. Eu tirava 0, assim, era uma coisa de louco. Mas depois eu recebi estímulo nessa disciplina e hoje eu considero uma disciplina assim, fundamental, né? Filosofia, matemática, história, filosofia, história, sociologia, que todo mundo diz, né, que não devia existir. Mas para vocês que são mais jovens aí, que não gostam de matemática, Yasmin mesmo me falou um negócio interessante esses dias, Yasmin Monteiro. Ela não gosta, né? Você falou isso, né? Que não gosta, mas busca. Busca. E o caminho de gostar é exatamente buscar. Voltando à questão da leitura, tem muita gente que não gosta de ler. Não sente bem. Eu pego um livro para ler a primeira página, demora um mês. Falou, 5 minutos eu leio. Não, 5 minutos o cara não lê nem o título. Né? Já tem outras pessoas que se sentem estimuladas por aquilo e quando começam a ler, eu quando pego um livro para ler, é complicado para mim, porque eu não consigo ficar uma semana lendo o livro, eu tenho que ler o livro no mesmo dia. Uma vez eu fiquei com o Valesca, você lembra? 30 dias a gente leu 30 e poucos livros. Foi botando do lado no quarto assim, amontoando aquele negócio e lendo livro. Né? Resolvemos fazer isso, tinha nada para fazer, mas ler livro. Né? Eu estava desempregado na época e tudo, eu falei, não, eu não vou ficar emburrecendo e pobre, eu morro, mas morro com alguma sabedoria, né? E a sabedoria serviu até para não morrer tão cedo. Então, pessoal, esse estímulo, ele precisa sair de dentro de cada um. O estímulo, eu repito aqui essa questão, não busque a felicidade, entenda por felicidade todas essas coisas. A transformação, o gostar. Como é que eu vou gostar de matemática? Como é que eu vou gostar de história? Como é que eu vou gostar lá de filosofia? Alguém vai ter que me fazer gostar disso. Vocês estão fazendo isso aqui hoje, tentando estimular. Mas, no fundo, eu acredito, é uma questão minha pessoal, que a coisa brota de dentro, né? Eu tenho que primeiro ser inteligente. Eu preciso compreender que a matemática, a história, as ciências de uma maneira geral, elas contribuem para mim, para a minha formação, para a minha capacidade de resposta, para diminuir meu embrutecimento. Como dizia um médico em Caetega, não sei se podia nem citar o nome, ele falou que o interior é a cidade do que empobrece, embrutece. Né? Por quê? Porque a gente fica sem isso. Né? E a gente precisa tirar isso. Então, tanto faz estar no interior como numa capital, que a gente vai ter lá os estímulos externos, mas esse estímulo tem que estar dentro da gente. E se estiver dentro de vocês, e vocês partirem para a leitura, partirem para esse desenvolvimento matemático, porque a matemática não é nada disso que foi ensinado para a gente. Aquela coisa destruidora, de decorar aquelas equações, as fórmulas, não é isso. Né? É muito mais bonito do que isso, é muito mais interessante, como diz o livro que foi citado. Interessante, coisas assim instigantes, né? E a gente termina se interessando, né? A questão de C4, C3, C7. Olha que a simbologia que a sociedade já colocou, inclusive, acima das próprias vidas, ela foi unidade em determinados governos, né? A gente já defendeu a bandeira como se estivesse defendendo a gente próprio, nosso próprio sangue, era a bandeira que representava. Então, essa simbologia é uma coisa matemática. Isso é interessante. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou tomar até o... E só, antes de passar a fala, para fazer uma analogia, quando René fala da matemática
e da leitura, que de certa forma elas caminham juntas, é só a gente lembrar de Bertrand Russell, matemático, e em vida escreveu mais de 60 livros. Então, ganhou um prêmio Nobel de literatura. Seu alarme de ontem para acordar. Legal falar também a questão de que, além de vocês trazerem aqui a questão do livro, é a gente poder ter esse momento de discussão e a gente ter a fala de René, por exemplo, de mostrar essa importância de a gente tentar buscar as coisas que a gente tem mais dificuldade. Então, eu acho que mais importante que a gente falar do livro também é esse momento de participação. E, principalmente, agradecer vocês, um livro que parece ser realmente muito bom, independente de quem é de humanas ou de exata, mas dizer que eu acho, pelo menos para mim, vocês alcançaram esse objetivo. Acho que Divina ali deve estar muito orgulhosa de Duda. Lesca só não vai estar mais orgulhosa de Júlia, porque teve uma trocação de farpa insana entre vocês, que, inclusive, eu acho que você devia deixar ela de castigo. Mas isso vocês resolvem. Você viu? Foi muita... São João chegando aí. Não, em casa a gente conversa. Mas de verdade, eu acho que todo mundo de parabéns vir aqui e ter esse momento de discussão. E além das lições que a gente aprende, é muito importante, muito valoroso. Eu acho que a gente devia continuar com isso. É realmente muito legal. Obrigada, Lipe. Eu realmente concordo. Obrigada, Lipe. Eu realmente concordo, porque esse projeto do Porque Ler é bem bacana, porque a gente sempre está trazendo livros totalmente diferentes. Teve o de Lesca, por exemplo, com uma temática extremamente pesada, e a gente já agora traz um voltado para matemática, com algo mais leve, e toda essa diferença, eu acredito que é uma das principais características mais marcantes aqui do projeto. Então, obrigada, Theo. Obrigada, Mozana, pela iniciativa de fazer Theo trazer à tona o projeto. E, inclusive, tem a parte final do projeto, que a gente trouxe o nosso livro para ser entregue aqui. Sim. E vamos esperar acabar? Duda falou assim, comentou da foto, que a gente tem o costume de tirar aqui, mas deixa até eu puxar esse momento. E o livro. Para informar, o projeto tem como finalidade montar uma biblioteca, e depois que essa biblioteca estiver um pouco robusta, a gente vai fazer uma pesquisa, descobrir uma comunidade que esteja precisando de uma biblioteca, e a gente vai doar esses livros para essa comunidade. Além dos palestrantes, dos convidados que doam o livro do qual falam, a gente já recebeu duas doações significativas, uma de Luiz Amaral e outra de Cadu Duca. Fizeram doações de livros da infância deles, e assim os livros foram muito bem-vindos e estão lá separados para a gente avolumar essa biblioteca. Torço para que o projeto ganhe fôlego e que a cada dia ele esteja atraindo não só jovens, também adultos, né? É a segunda edição que participo e pretendo estar presente em outras. Em sequência, parabenizo as duas. Assim, não vou usar o termo que eu gostaria, porque senão ela puxa a minha orelha, mas, assim... O tempo passa tão rápido, né? E a gente se depara imediatamente com duas belas jovens, duas moças bem seguras de si, com falas assim tão coerentes, um vocabulário bem rico para ambas, a escolha de um tema bem marcante. Não é uma leitura vazia, é muito significativa, é muito motivadora, muito instigante. E o fato de ver as duas assim tão seguras de si, tão confiantes no que falaram, enfim, só faz com que a gente realmente, como o Lipe disse, se orgulhe, esteja emocionada. Eu estou emocionada, acredito que os demais aqui também, né? Os demais pais também. E é aquela questão, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Eu sei que a gente falha também, mas a perspectiva é que os filhos superem os pais. E um exemplo disso eu vejo aqui agora, né? A gente sempre motiva, incentiva, dá apoio, e o que a gente quer ver é isso, né? Eu penso nisso. Os filhos, a tendência é sempre superar os pais, né?
E nesse momento, com essa discussão, eu acredito que tantos outros aqui presentes se sentirão motivados por essa leitura, assim como pelas anteriores também. Nós, inclusive, já providenciamos o livro da anterior, já deve estar chegando, entendeu? Sim, com certeza. Eu tenho outros do mesmo autor, mas não conhecia esse, entendeu? Outro do mesmo autor, mas não conhecia esse. E, assim... vamos torcer para que esse perfil continue, né? Às vezes a gente comenta muito, os jovens não querem nada, não estudam, não estão sem perspectiva. Só que a gente não pode deixar que essa visão, assim, meio bolha, contagie o todo. Depende do ambiente que você frequenta, da experiência que você tem. E já que Raya aproveitou para citar a Bienal e Duda se empolgou, eu vou citar também, porque foi realmente algo assim que foram experiências que motivaram. Quando a gente vê muitos jovens por caminhos talvez não tão produtivos, a gente também vê muitos, mas muitos mesmo, que assim como alguns deliram na frente de uma banda, num show qualquer, deliram quando o autor preferido aparece ali e eles vão à loucura e formam filas gigantescas para conseguir um autógrafo, para pegar o livro de primeira mão. E assim, realmente são experiências fabulosas, maravilhosas. É um momento que você vê ali gerações diversas de pessoas lá na terceira idade, a jovens adolescentes, crianças. Você vê pessoas assim de posição social diversa. Enfim, é uma experiência valiosa. Quem puder participar realmente esteja presente, vai se sentir muito mais motivado pela leitura. E é uma fala, é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, enfoquei. E mais um, foi quando o Renê estava falando, eu estava fazendo assim rememorando, né? Os meus professores, em especial, foram muitos da escola ainda tecnicista, daquela formação bem militarista, e como, infelizmente, a gente ainda encontra alguns presentes no nosso meio, né? Mas, assim, em termos gerais, os professores de hoje, eles têm uma outra visão, uma outra concepção de educação, outras perspectivas, uma mente mais aberta para o que é a formação do educando, do enquanto ser social, com uma concepção crítica, um espírito mais reflexivo e não tão mecânico. E daí, talvez, a gente detestar tanto matemática, achar que é simplesmente uma decoreba para passar de ano e ponto final, né? Na verdade, todas as ciências elas têm um grau de importância, elas têm um peso imensurável. E se a gente parar, refletir e se a gente descobrir a importância de cada área do conhecimento, a gente vai ter uma outra visão diante daquilo que a escola nos propõe, daquilo que a vida nos propõe. E a gente vai ter muito mais interesse. Eu sei que tem mais interesse, tem mais motivação, mais amor em ensinar quem também tem em aprender, né? E é muito bacana quando a gente se identifica com um professor, com alguns professores, e a gente também percebe que muitos dizem que gostam da disciplina, que aprenderam a gostar da disciplina porque gostam também da postura do profissional. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu digo por ouvir de Duda, né, que são referências, são modelos e que ela sei que admira e que aprendeu muito, né? O João também. Mas isso é muito bom, Theo. Só que, infelizmente, os meninos que estão aqui, acho que podem confirmar, não encontram sempre professores que dão aula com o mesmo prazer, ou então que pensam de uma forma, que têm um perfil com quem eles se identificam. Então, o que fazer? Bom, é pensar, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para aprender. Se eu me identifico com o professor, se a nossa relação é maravilhosa, uma relação de respeito e amizade, de partilha de conhecimento, perfeito, maravilhoso. Mas se não tem, ergue a cabeça e vá adiante. Cada disciplina, cada área do conhecimento tem seu grau de importância,
não é à toa que faz parte da grade, foi escolhida por uma série de elementos, e são esses elementos que definem o perfil da sociedade que você está vivendo. Se a gente tira humanas do currículo, o que a gente vai ter? Se a gente se a gente tira exatas, o que a gente vai ter? Então tem que ter um equilíbrio nisso aí. Então, a gente tem que aprender a valorizar cada uma, independente da nossa identificação com o professor ou não. E a recompensa vem, com certeza, né? A gente passa a gostar mais de matemática, gostar mais de biologia. A futura carreira vai ser definida depois. No momento, dar conta daquilo que a gente está recebendo, eu acho que é o essencial. E para finalizar, eu estou falando demais, parabéns às duas. Sinceros parabéns, ambas. Na minha concepção, se saíram muito bem, deram conta do recado direitinho. Estou curiosa para ler o livro, sim. Parabéns a Renê, Valesca. Parabéns a você também. Até eu já parabenizei, e um abraço a todos que estão presentes aqui e que possam estar nos próximos encontros também. É só. Lindíssima, mãe, disse tudo. Tem um relato muito bacana sobre livros acontecido aqui, nesse auditório. Eu trabalhava na Casa Anísio Teixeira ainda, coordenava a biblioteca da casa, e a gente recebeu uma escola do município para uma fala sobre leitura. E eu cheguei, me preparei aqui embaixo, eu faria a fala, e a diretora chegou, deixou os meninos escolherem seus lugares, o auditório lotou. Eu fiz uma fala de uns 30 minutos. E ao terminar a fala, eu estava subindo, os dois bateram palmas aqui, mas os outros estavam todos conversando. E aí, quando eu cheguei lá no final da escada, a diretora me disse: sua fala foi bacana, mas ela não representa nada. Para esses meninos, ela vai entrar num ouvido e sair no outro. Eu olhei para ela, não cabia a mim dizer absolutamente nada para ela, e voltei para as minhas funções lá dentro. Passado 2 dias, era um meio de semana, já próximo do fim de semana, um menino chegou aqui com um carrinho de picolé e me chamou, fez: onde é que eu posso deixar esse carrinho de picolé? Aí eu disse: mas você vai deixar o carrinho de picolé por quê? Ele: não, porque eu estava aqui na palestra e você disse que os livros podem mudar vidas. E aí eu vim ler. E aí a gente guardou o carrinho de picolé dele lá dentro da biblioteca, no quartinho que tem ali da biblioteca infantil. E esse menino ficou morando aqui em Caeté 3 meses. Os 3 meses seguintes ele estava, na verdade, os pais tinham tido um problema, e ele veio ficar com a avó aqui e ficou 3 meses. Durante esses 3 meses, esse menino veio para a biblioteca diariamente. E assim, ele devorava aquela sessão infantil, ele ainda estava nos primeiros passos da leitura. Mas é o que o Renê estava dizendo lá atrás. Às vezes, a gente precisa desse empurrãozinho, porque nem todo mundo consegue ir sozinho. Às vezes, a gente precisa só de uma cutucada, só um primeiro toque para dizer: vai. Às vezes, é só a apresentação de um livro que constrói os primeiros passos de um leitor. Às vezes, é só a forma como esse livro nos é apresentado. Então, quando eu estava pensando na possibilidade de realizar um evento como esse e torná-lo mensal, era a ideia de que a gente tivesse a oportunidade de manter essa chama acesa. De que todas as vezes que todos os problemas do dia a dia nos afetassem, para que a gente não tivesse aqueles 5 minutos, a gente lembrasse de que dá para arrumar esses 5 minutos, dá para arrumar esses 10 minutos, dá para escolher as coisas que a gente deve priorizar e que os livros estejam entre elas. Então, quando você faz essa fala, quando o Renê fez a fala anterior, eu vejo essa situação. E a responsabilidade que, de certa forma, a gente, já como leitores, tem de fomentar em outros a possibilidade de se tornarem também leitores. E aí eu concordo plenamente com vocês. As meninas brilharam. Perfeitamente brilharam nesse espaço, porque todo mundo saindo daqui com essa sensação de: poxa, eu vou procurar o livro, eu vou ler, ele já vai entrar lá para a minha lista. E aí eu gostaria de fazer o seguinte: abrir para a última pergunta, se tiverem, para as meninas fazerem as considerações finais. Bom, acho que durante
esse encontro aqui. A gente pôde debater sobre tudo que a gente queria. Espero que vocês tenham realmente ficado curiosos para ler esse livro. E o que a gente tem a dizer é mais agradecer mesmo a Theo por ter proporcionado esse momento e por ter convidado a gente para falar aqui. E aí, querendo ou não, preciso agradecer a meu pai também pelas histórias, né? Eu fico na dúvida, mas muito obrigada. E obrigada a todo mundo por estar aqui presente. Acho que é a mesma coisa, realmente acabou numa conversa aleatória com o Theo, ele indicou a gente, convidou, entre aspas, para estar aqui, e chegou um momento que você pediu para a gente selecionar o livro e eu não esperava que realmente fosse verdade, mas fiquei feliz, sou um pouco tímida, mas a experiência é muito bacana, de verdade, estar discutindo com vocês a literatura. Gosto bastante de ler, então, né? E obrigada a todos que puderam vir numa segunda-feira, assim, à noite, estar aqui por causa de livro. Então, realmente, eu fico muito feliz, imensamente feliz por todos vocês. Mãe e pai também, obrigada. É isso. Em nome do projeto, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente à Casa Anísio Teixeira por conceder o espaço, por ceder o espaço e não nos cobrar absolutamente nada para a realização do evento. Gostaria de agradecer a Foto Estrela, na pessoa de Diego e na pessoa de Marquinhos, que não está aqui, e que permitiu que a gente tivesse esses momentos registrados para que a gente construa um canal no YouTube para a gente disponibilizar todos esses vídeos para os que não puderam estar aqui. Gostaria de agradecer a Teoneto Fotografia, na pessoa de Mozana, que está ali registrando tudo. Depois a gente disponibiliza lá na página do Porquê Ler. Gostaria, no maior de todos os agradecimentos, a todos vocês, porque a gente sabe o quanto é gostoso ficar em casa, depois de chegar em casa, seja da escola ou do trabalho, principalmente numa segunda-feira à noite, quando vocês vão descansar do início da semana e se preparar para o resto dela. Quando vocês têm a oportunidade de compartilhar a presença dos pais, dos filhos, dos irmãos, e aí abrem mão desse conforto temporariamente para vir estar aqui numa segunda noite. Então, muitíssimo obrigado do fundo do coração e que vocês possam comparecer às outras edições, porque elas serão mensais. Então, porque lemos, cada um de vocês vai construir sua própria resposta. O importante é que continuem lendo. Muito obrigado a todos.